Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante, de número 116. E olha, já vou adiantar, cuidado aí para você não ficar hipnotizado. O negócio aqui hoje é muito diferente de tudo que você viu nos outros 115 episódios. É realmente algo que vai mexer com a sua mente. Muito obrigado a vocês todos da TV Metrópole pela audiência nesse sabadão pela manhã. E obrigado a você que está aí no Instagram e YouTube, né? Tem o Instagram, não deixe de ir lá olhar os cortes, e no nosso YouTube, acompanhando diretamente do seu celular. Não deixa também de se inscrever e acionar o sininho. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles. E o nosso convidado de hoje ele é especial porque ele é meu amigo. É meu parceiro, meu camarada. 90% deixar claro que vem pra cá é ele que chama. Então, ainda bem que tá dando certo. Até agora todos foram muito bons. Muito na bom. hora que der zebra, A culpa é minha. Mas ele é faixa preta de Muay Thai, faixa preta de luta livre, já foi campeão mundial na Alemanha de luta livre. É o fraco. Sim. Ele é hipnoterapeuta, é isso a palavra? Isso. E é psicólogo. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão camarada, Josenildo Oliveira. Josenildo, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria, antes de mais nada, que você se apresentasse como gostaria de ser apresentado. Pronto, eu já agradeço a oportunidade, é uma oportunidade maravilhosa. Estar perto do Teles aqui é coisa boa demais. Eu vi que vocês são parceiros, né? Foi meia hora de conversa aqui, de amizade, de muita Antes história. de começar, né? Assim, eu já tive uma história dentro do esporte, fui atleta, fui campeão mundial, fui o melhor atleta aqui do estado por anos sequentes, né? E eu decidi mudar a trajetória, né? Devido às escolhas que eu fiz na vida, né? E hoje eu sou psicólogo, né? Sou hipnoterapeuta e atendo, né? Como psicólogo e como hipnoterapeuta. E desenvolvi um trabalho maravilhoso, magnífico, de uma outra forma de abordar a vida e de fazer as pessoas enxergar a vida de uma forma diferente. Então, hoje eu trabalho com isso. Hoje eu atendo e levo clareza para as pessoas naquilo que elas têm dúvidas ou estão perdidas na vida, sem saber, desde a área financeira, como na área sentimental, emocional, como ansiedade, como depressão. Todas essas situações estão ligadas às questões relacionais, que quando você começa a olhar, quando você começa a levar clareza para a pessoa começa a enxergar, é absurdo a mudança que ela tem na vida dela, quando ela começa a enxergar isso, começa a entender isso e como fazer isso para ter o resultado que ela deseja. Então, hoje eu trabalho dessa forma. E eu sou muito grato, meu amigo, por essa oportunidade de estar aqui, principalmente ao lado de amigos, né? Então, assim, a coisa já fica melhor ainda, né? Você pode expor e ainda ter o prazer de expor isso ao lado de quem você gosta, quem você conhece, quem você fez parte na vida, né? O Teles fez parte da minha vida, né? Ainda faz que nós estamos aqui hoje porque temos uma relação de longos anos, né? De conhecimento, de amizade, e isso nos trouxe aqui hoje. Então, é isso. Mas antes de trazer o psicólogo, o psicoterapeuta e hipnólogo, né? Sim. O negócio que vai pegar é a história de hipnólogo. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa fase aí que o bicho vai pegar. Nós queremos saber as origens do Dr. Josenildo Oliveira. Vamos lá. Bom, as origens é importante, né? É a base, né? Eu cheguei aqui em Fortaleza, né? Eu sou de onde? Do Rio Grande do Norte. Sou potiguar, né? Cheguei aqui, tá com mais de 20 anos, eu acho. Qual a cidade no Rio Grande do Norte? Mossoró. Então, o seu nascedor é no Rio Grande do Norte. Então, a infância, a adolescência, tudo é lá. Na verdade, eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, né? Na cidade de Antônio Martins. Aí, logo bem criança, eu vim para Mossoró. E de Mossoró, houve a oportunidade, eu já treinava em Mossoró, já comecei a ingressar na vida de luta, de atleta, em Mossoró. Em Mossoró, depois apareceu a oportunidade de eu vir para Fortaleza. Foi quando eu vim para Fortaleza e já vim como profissional para lutar e só fazia isso aqui, né? Aí dei sequência na vida como atleta, viajei para fora, morei na Suíça, né? Fui campeão mundial na Alemanha e como atleta tive sucesso porque fui campeão mundial, mas não me agradou as formas que eu encontrei dentro
dessa vida de atleta sofrida, de enganação, teve muitos problemas lá com relação a isso. Então, assim, eu resolvi sair desse lado, né? E ingressei na carreira empresarial. Tive empresa de segurança e, assim, a vida moveu-se de muitas formas. Daí eu fui me adequando da forma que dava, né? Dentro daquele momento. E hoje eu tomei uma decisão de continuar na vida empresarial, mas esse lado da psicologia me chamou muita atenção devido à religião. Eu participava de uma igreja e eu vi muitas coisas dentro dessa igreja que não por vontade, talvez, da pessoa, mas por inexperiência e por revide daquilo que ele já vinha fazendo na vida inteira, ou vendo, né? Eu descobri que muita coisa estava ligado não só à religião, mas a uma técnica, e que não era, talvez, por vontade da pessoa, mas que por ela não saber e só copiar o que vinham fazendo. Teve um rapaz lá que eu já estudava sobre a hipnose, e tinha um rapaz lá que ele sempre caía na igreja, né? Era triste porque quando o cara falava qualquer coisa ele já caía e ele achava que era demônio, né? E como eu já estudava sobre isso, eu entendia que aquilo não era demônio. Uma vez eu perguntei para ele, eu digo, meu irmão, você quer mudar esse quadro? E ele falou, não, rapaz, não tem jeito não, eu sou endemoniado, não dá mais, eu não tem jeito e tal. E eu sabia que não era, né? Mas não, eu não estou perguntando se você está endemoniado, eu estou perguntando se você quer mudar. Ele disse, é tudo que eu quero. E isso da igreja, eu fazia parte da igreja mesmo, não levei nem para o consultório, eu digo, pô, vamos lá para tua casa. Quando eu fui para a casa dele, o cara estava com a vida destruída, o cara tinha sido ex-traficante, tinha deixado o tráfico, tinha tentado se ressocializar, né? Estava na igreja e ele estava condicionado, meu amigo, aquela questão toda. A mulher tinha largado, estava uma bagunça medonha na vida dessa pessoa, né? E eu procurei uma cadeira para sentar, ele não achei. Eu achei lá um balde de tinta que tinha lá, seco, eu virei e sentei ele. Coloquei ele em transe lá em cima, fiz uma sessão de 1h30 com ele lá dentro da casa dele lá. Meu amigo, a pessoa mudou completamente. Aí eu, dentro do processo, que o processo não tinha a ver diretamente com a igreja ou com a religião, mas como ele estava inserido dentro do contexto, e era interessante que ele continuasse para não voltar para o meio que ele tinha vindo, né, do tráfico. Eu disse para ele, quem são os pastores mais ungidos, né? E ele disse o fulano, o cicrano e o beltrano. E depois que ele compreendeu a questão emocional na qual ele estava envolvido, as relações que levavam ele àquele quadro, eu comecei a eu dei sugestões diretas e indiretas para ele, que ele nunca mais ia cair dentro do processo que ele estava imerso, que era dentro do transe que se utiliza quando você vai fazer o processo de hipnose. E eu disse para ele que ele nunca mais ia cair, né? E eu, como eu fazia parte da igreja, eu pedi para que ele pedisse para que os pastores que ele tinha como ungido orassem na cabeça dele, né? E ele foi, e eu fui também no outro dia no culto, né? E quando ele chegou a hora, ele ficou com medo, e eu disse, vá, e ele foi. E meu amigo orou os 3 e ele não caiu nunca mais. Então, assim, ele não estava endemoniado, ele estava condicionado. O som da igreja, aquele som, devido à questão que ele estava envolvido emocionalmente, aquele som já estava condicionado dele, e ele já sabia como era cair, ele já sabia o que era que o demônio queria fazer, então assim, mas não era o demônio, era a condição em que ele se encontrava. E é aí que está. Dentro das igrejas, as pessoas não conseguem uma definição clara sobre isso. Muitas vezes a pessoa está altamente emotiva, totalmente destruída emocionalmente, relacionalmente, e quando ela vai para lá, ela aceita tudo. Ninguém vai para um culto religioso para discutir com o padre, com o pastor, com o pai de santo, com aquele que está à frente. A pessoa só vai lá para receber. Geralmente a pessoa está cansada, está ali pedindo socorro. Então, assim, quando ela está e a pessoa vai ali na frente receber uma oração, e a pessoa bota a mão na cabeça, e a pessoa, talvez, que está lá, não tem muita experiência, ou faz por não querer, diz assim, sai, demônio. Quando só sai quem já está. Então, assim, quando ela diz sai, se a pessoa está movida com uma tensão muito grande, ela já entendeu no inconsciente dela que existe um demônio por lá. Se a autoridade está mandando sair, é porque existe um demônio por lá. Ninguém sai se não tiver. Então, assim, quando diz sai é porque já está. Aí o cara que está lá em cima, muitas vezes, na maioria das vezes, é por falta de... Não é por maldade, mas ele diz assim, tu quer fazer o que com ela? O que é que o demônio veio fazer? Matar, roubar e destruir. E ele já ouviu muito isso. Então, assim, meu amigo, ele já se incorpora e na maioria das vezes não é demônio.
é só falta de compreensão emocional da pessoa e inexperiência daquele que está em cima do púlpito fazendo. Eu digo isso porque eu vivi isso dentro da igreja. Então, assim, eu não estou falando de uma coisa que eu acho, eu estou falando de uma coisa que eu vivi, que eu sei. Então, eu não estou falando qualquer coisa, estou falando uma realidade que eu vivenciei. Então, existe muita inexperiência dentro das igrejas com relação a isso, porque eu vivi isso de perto. E é tanto que depois que eu passei por isso, o pessoal ficou meio desgostoso comigo, porque achou que eu estava até... que a hipnose, por exemplo, a hipnose é coisa do diabo, é coisa... A ignorância chega a tal ponto que achar que a hipnose... Não tem nada a ver. A hipnose, ela é uma condição humana. Uma condição humana. O que é isso? É uma condição minha, sua, de qualquer pessoa. Eu só tenho a capacidade, a técnica de levar essa condição que é sua a um ponto que lhe dá a oportunidade de mergulhar para dentro, para lá, dentro desse momento, você compreender aquilo que está machucando agora. Então, assim, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver. Se você disser assim, mas eu não acredito, eu digo, tá bom. Se você disser, eu acredito, eu digo, tá bom, do mesmo jeito, porque não tem a ver com o você crer, não é crença. A hipnose, ela é ciência. Então, assim, é uma condição humana. Se você acreditar, vai dar certo. Se você não acreditar, vai dar certo do mesmo jeito. Basta que você esteja disposto a mudar aquela sua realidade. Então, não é a hipnose que vai mudar, não. É você querer mudar. A hipnose é uma ferramenta que você utiliza para trazer um resultado melhor, com mais facilidade, aquilo que você está buscando. É isso. Acho que eu já falei demais, né? Vou até tomar água. Uma águazinha aí. Pegando essa deixa aí, Major, se eu me permitir, você trouxe a questão da hipnose e religião. Isso quer dizer que muito provavelmente, algumas pessoas da área se utilizam dessa técnica para poder enganar as pessoas. Ou seja, é má fé, você utiliza a ciência com má fé para dizer que é relacionado a uma questão do demônio e tudo mais. Então, algumas pessoas que estão à frente de determinadas igrejas têm o conhecimento, aplica esse conhecimento a seu favor, na sua conveniência, em razão da ignorância das pessoas. Exatamente. Tem muitas pessoas que fazem isso por não conhecer mesmo, só por acompanhar, por espelhamento, porque elas veem fulano fazer e aquilo é uma condição, mesmo sem ela saber, ela fazendo, vai dar certo, vai acontecer. E tem pessoas que fazem isso intencionalmente. Tem pessoas que usam de verdade, de má fé, para fazer isso. Porque naquele lugar que não se discute, só aceita. Então, assim, se só aceita, você pode dizer o que você quiser que vai ser aceito. Então, assim, por exemplo, o Fábio Puente, que eu não vou citar a denominação, mas o Fábio Puentes, né, que é um hipnólogo bem conhecido, né? Cearense? Não, brasileiro? eu acho que ele não é brasileiro, eu acho que ele é peruano. Não, ele não é brasileiro. Ele foi uma das pessoas que introduziu a hipnose dentro de uma das denominações que eu conheço, né? Ele introduziu isso, né? Para a pessoa poder falar, ensinar o tom de voz, tem denominação que ela tem um tipo de timbre de voz, e aqui esse timbre, desse nível aqui, ele leva a pessoa a um determinado estado de inconsciência. Então, assim, isso é proposital. Tem pessoas que usam isso propositalmente e funciona. E funciona de verdade, porque independente de você acreditar ou não, vai funcionar. E a autoridade que está diante de um altar ou diante de qualquer hierarquia, geralmente o subordinado não discute, principalmente dentro de uma igreja, que todo mundo que vai lá está precisando de alguma coisa. E quando a pessoa olha para aquele que está em cima, ele não está só lá em cima. Ele está representando Deus. Então, assim, quando a pessoa vai lá e olha para aquela pessoa, ele não está vendo só aquela pessoa, ele está vendo aquela pessoa que está representando Deus. Então, se aquela pessoa ela fala algo intencional ou não intencional, quem está recebendo vai receber da mesma forma. Não vai receber de uma forma não intencional, ela vai receber intencional mesmo. Mesmo que ela não tenha a intenção de fazer aquilo, se ela fizer, vai surtir o mesmo efeito. Então, assim, tem muitas pessoas que usam isso sem saber que estão usando, mas tem pessoas que usam isso de verdade, de má fé mesmo, que sabem, são técnicas de como falar, de como ensinar. Tem vídeo na internet que as pessoas ensinando como fazer isso. Ensina aí pra gente. Mas assim, dentro do conhecimento deles, eu não vou ensinar, eu vou ensinar como você modular uma pessoa
para acreditar em você usando Deus. Então, assim, se as pessoas querem servir a Deus, que devem servir a Deus, porque eu creio em Deus, sim, mas que sirvam a um Deus, para não que sirvam a Deus, mas que não tenham Deus como um vingador, que não tenham Deus como um seu serviçal, porque as pessoas hoje não querem um Deus para servir, querem um Deus para servir a elas. É uma diferença muito grande. Experimente passar uma semana sem pedir nada para Deus. Tenha Deus só para tu servir para ele. A diferença é essa, que as pessoas querem Deus para usar Deus como vingança, para usar Deus como vingador, para usar Deus como serviçal. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, me dê isso, me dê aquilo. Senhor, olha para isso, olha para aquilo, olha para o irmão, Senhor, tu tá vendo a minha guerra. Mas quando a pessoa está dizendo, tu tá vendo, Senhor, tu tá vendo o que ele fez? No fundo, do profundo da pessoa, a pessoa está dizendo assim, ei Deus, vai lá, mata ele, se vinga. Mas como eu sou bonzinho, aí eu tenho que dizer assim, eu digo, Senhor, olha aí, Senhor, olha aí, olha o que ele está fazendo por mim. Mas na verdade as pessoas querem Deus dessa forma. Experimente pegar Deus e só servir a ele. Não passe só uma semana sem pedir nada para Deus, só servindo, só agradeça. As pessoas não querem fazer isso. Elas distorcem a Bíblia, elas pegam a Bíblia em versículos isolados e usam ao seu bel prazer e não fazem aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Por exemplo, qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior. O que é que a Bíblia está dizendo com isso? Meu amigo, você não tem que julgar ninguém. Você, para dizer que me serve, que é meu servo, você tem que amar o macumbeiro, por exemplo, que dentro das igrejas evangélicas todo mundo condena. Então, assim, mas Jesus está dizendo que isso é um mandamento. Então, assim, quem diz que serve a Deus não tem a opção de dizer assim, não, mas você não. Não tem opção. Se você diz que serve a Deus, você tem que obedecer, você tem que amar. Não, Jesus disse que o julgamento cabe a ele. Você, como servo de Deus, você só tem que amar. Então, você quer fazer alguma coisa com alguém, quer constranger alguém de verdade, constranger ela com amor, principalmente se você diz que é servo de Deus. Então, assim, você não tem a opção, ninguém que diz ser servo de Deus tem a opção de julgar, de fazer diferente. Ela só tem uma opção, se ela se titula servo de Deus. É constranger o outro com amor, independente da religião, independente do estado da pessoa, seja da Umbanda, seja espírita, seja católico, seja... se digo que sou servo de Deus, eu não tenho a opção de julgar aquela pessoa. Porque já disse que é um mandamento e não há outro maior que esse. O problema é que a pessoa prefere não olhar para isso aqui, não, vamos olhar para isso aqui, não. Vamos olhar para isso aqui e dizer assim, ó, se fizer assim, vai para o inferno. Isso aqui, ó, também vai para o inferno. Ele não está no inferno, porque tu não dá a minha é melhor que a sua. Então, assim, se olhar só para esse mandamento aqui, o mandamento era diferente. Não, hoje a humanidade é o seguinte, o normal é que você se molde à religião, não é isso? Hoje as pessoas procuram uma religião que se molde a ela, a pessoa. Ao contrário, entendeu? Uma religião que me aceite do jeito que eu sou. Eu não abro mão dos meus conceitos, dos meus comportamentos para me encaixar uma religião. Eu quero uma religião que me aceite do jeito que eu sou. Sim, claro. Se houvesse essa forma, meu amigo, de você entender o outro, amigo, vamos só amar aqui, vamos aceitar, meu amigo, deixa o cara ser do jeito dele lá, constrange ele com amor. O evangelho não quer amar o macumbeiro. Nós já não disse que a gente tinha, mas e aí? Aí eu desobedeço a Jesus, mas eu digo que sou certo. Então eu não estou sendo. Já disse que era um mandamento. É hipocrisia. Hipocrisia. Você tem muita hipocrisia. Né? E o meu trabalho ele é diferenciado. No meu consultório já atendi padre, já atendi pai de santo, já atendi pastor. Lá eu não vejo um religioso. Lá eu vejo uma pessoa que está diante de mim necessitando de compreensão. Então, e é interessante porque a gente encontra religiosos com problemas psicológicos, com depressão. Tivemos um dos maiores exemplos que se conhece é o padre Marcelo Rossi, sim, né? Passou claro. O processo que ele passou, emagreceu. Né? Era falta de Deus? Não, claro que não. O cara que vive a vida pautada, não era falta de Deus, e não é frescura. E as pessoas hoje, às vezes, ainda também por tabus, né? Porque procurar um profissional da área que possa auxiliar a pessoa, ainda tem aquele conceito que quem procura um psicólogo é doido, né? Não ainda tem, apesar da psicologia já ter avançado muito nesse campo, né? Quebrando esse tabu, mas ainda tem pessoas que, quando se fala em procurar uma ajuda, né, nesse tipo, aparenta fraqueza, né? Não, o psicólogo hoje já tá ficando até tranquilo. Agora ir para um hipnólogo. Não, como é que é? O hipnose, né? Aí o cabra fica, rapaz, eu não tenho coragem, não. Calma aí. Uma coisa é você ir para o psicólogo, ou aceitar, já tá um negócio, o povo tá mais fraquejado, tá precisando de uma palavra amiga. Então, de alguns anos para cá,
já começou a se naturalizar mais a ida para os psicólogos. Mas para o hipnólogo, aí já é mais. Ei, calma aí. Como é que é, Lucas? A questão Vai da regressão. hipnotizar, regressão. Regressão. Você voltar lá no passado, lá aprontando. O senhor já teve aí a Whindersson- consulta aí com o Whindersson- doutor? Não, ainda não, rapaz. E aí, o que tá faltando? Oi? Tem coragem, Tá não? faltando problema, rapaz. Eu tô bem, graças a Deus. Tá faltando. Eu vou arranjar um Rapaz, problema. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor não tem problema, o senhor não tá vivendo. Ah, Porque o cabo aqui não, o meu problema hoje é tem falta de problema, não tá vivendo. Rapaz, depois que eu fui pra reserva, né? Depois que publicou minha requerida, o meu problema é Férias falta, permanentes. o meu problema é falta de problema. Olha aí, isso aí. Rapaz, vida, pô. Pois já não deixa de ser um problema, né? Quando eu trabalhava, era o medo, né? Sabe qual era o meu medo? Eu morria de medo de ter medo. Aí hoje eu. Sabe isso aí? O homem tinha medo, como é que é? Ele morria de medo de ter medo, e agora Meu o problema problema dele é não ter problema. Irmão, é um paradoxo a vida desse Estou cara. feliz, rapaz. É isso. Ó, faça o como é que é? Terapia. Uma Hipnoterapia. regressão. Faça uma regressão, porque eu tá conversando uma história meio. É isso. Eu estou tranquilo, rapaz. Precisa ser investigado. Tem que ser investigado. Tem que ser O senhor é o primeiro ser humano dentre bilhões que não tem problema. Que diabo de vida é essa aí? O senhor não está obeso, o senhor disse que não tem problema no joelho. Que é O isso? senhor, Não, o senhor, não, vai o senhor às vezes passa o dia até a noite na loja trabalhando e às vezes reclamando porque não tem funcionário que faça o trabalho. Quando diz o quê. isso? Mas não existe Eu estou problema, feliz, eu né? estou O feliz. engraçado é que ele não tem Doutor problema. Josenildo não trata de joelho. Meu problema é só joelho. Ele não trata de joelho. Mas não deixa de ser um problema. Faça a regressão, Major. Tá com medo? Eu vou- Você disse que eu tinha medo porque tem medo. Agora tá com medo de fazer a regressão. Rapaz, esse mundo é desconhecido, rapaz. Ó, tá com medo. Tá com Não, medo? Tá com medo? Tá com medo? não. Pois eu vou fazer. Eu tenho medo. Ó, já vou logo dizer aqui, vamos marcar, terminar o podcast hoje aqui. Já falar com o doutor, marcar logo o meu regresso. Eu quero ir lá para os primórdios. Certamente tem alguma coisa que. Lá pro sertão de Crateús. Não. Para você que não me conhece, meu pai é mineiro, minha mãe é cearense e eu nasci em Brasília. Com 4 anos de idade, ocorreu um acidente trágico, né, no qual eu estava no carro e meu pai faleceu no mesmo local do acidente. Minha mãe quebrou a clavícula. Quando viu meu pai, desmaiou, bateu a cabeça no meio fio e ficou 7 dias em coma. Eu tinha 4 anos, estava nesse local, nesse mesmo veículo, e de lá para cá viemos para o Ceará. Minha mãe nunca mais foi normal por conta do trauma, de tudo que ela passou. Então, meu amigo, vivendo sozinho no mundo, na periferia, apanhando os negui, e graças a Deus adquirindo uma resiliência para estar hoje aqui, certamente alguma coisa tem no meio do caminho que eu tenho que ir lá, olhar, destravar Corrigir. e voltar. Eu não tenho problema, não. Se for possível voltar no tempo, meu amigo, ora, mas rapaz, eu lá tenho medo. Agora o senhor disse que não tem medo e não tem problema, não sei como é que é isso. Pois eu vou voltar, porque até um pouco tempo atrás, doutor, eu muitas vezes olhava para o meu passado, pela falta de um pai. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu era aquela lacuna, eu tinha aqui aquela falta dentro de mim, de uma referência, de alguém para me orientar, como é que faz a limpeza do, né, tal, ajeita isso aqui, como é que é a questão das meninas, enfim, tanto trazer a questão da moral, como das orientações, Conceitos. os conceitos de vida e aquela questão própria do pai, do homem, né? A figura masculina, né? Como referência. E comecei a ingerir bebida de álcool com 12 anos de idade. Comecei a trabalhar com 8, ou seja, tudo foi muito precoce. Aí se você me perguntar isso, o que você fez na sua infância? Me recordo muito pouco de brincar, de ser criança. Então, quando você resgata na memória muito fragmentada, e aí por isso que eu quero fazer esse regresso aí, você às vezes fica identificando, buscando motivos, falhas
que poderia ser melhorada para fazer com que você seja uma pessoa melhor. Muito provavelmente, por tudo que eu passei, me forjou para ser um homem. Mas os percalços que foram acontecendo ao longo do tempo, há pouco tempo atrás, eu percebo que eu cometi falhas como homem, né? Que eu fui casado em determinado tempo, e você sempre vai justificar os seus erros pessoais por conta do seu passado, porque eu não tinha referência, porque a minha educação não foi condizente com o que é necessário para uma boa formação, porque eu fui de rua, quem me educou foi a rua, foram pessoas que muitas vezes não tinham qualificação, aí você teve determinados desvios de conduta, e mesmo trabalhando em paralelo, eu comecei a ingerir bebida alcoólica ainda criança, e de lá para cá, graças a Deus, não utilizei droga ilícita, mas isso, querendo ou não, é uma falha que não foi corrigida e talvez depois você fica fazendo determinadas reflexões. Igualmente, quando você tem um filho, eu não vou deixar o meu filho, né, seguir o mesmo caminho. Tanto que meu filho só veio ingerir bebida alcoólica depois dos 18 anos, com a minha autorização e a da própria lei. Agora, caso você tenha interesse, você é permitido, se você tiver dinheiro para pagar também. Então, acho que com 19 anos que ela colocou a primeira gota de cerveja na boca e ele é, obviamente, uma pessoa tranquila com relação a essa questão. Mas, de maneira geral, quando você resgata a sua história, você fica se perguntando. Então, existem vários porquês. E eu imagino que o senhor, por mais que não tenha medo e nem tenha problema, deve ter algum porquê, né, Lucas? O Lucas, que está aqui no estúdio também, você que me assiste. Então, é algo que pode, quem sabe, trazer algumas respostas e você se tornar uma pessoa melhor. Então, assim, para o nosso amigo que não tem problema. Vou dar mais Vou começar a compartilhar problema com o senhor aqui. Rapaz, não falta não, viu? Que aqui, o que chega de problema dos outros para mim, eu vou começar a distribuir os problemas. Viu? Porque eu coloco aqui que nós somos resolvedores de problemas aqui na Ásia. Mas a questão é justamente essa. Dentro de um processo que você começa a compreender, a questão é que as relações elas se misturaram. E hoje ninguém sabe mais o que é seu nem o que é do outro. É por isso que há uma bagunça, mas é uma bagunça relacional. Quando você olha para qualquer problema, você pode prestar atenção. Dentro de qualquer problema que você vive, tem uma relação ali envolvida. E a questão é que essas relações, baseadas em padrões que você adquiriu no decorrer da sua vida, por vivência, ou por revide, ou por espelhamento, você começa a usar ou permitir que alguém use isso contra você. Você quer ver uma coisa? Se você fizer duas coisas, meu amigo, você vai começar a mudar muita coisa na sua vida. Se você começar a separar o que é seu e o que é do outro, isso já começa a mudar a vida de qualquer ser humano. Deu um exemplo, porque Pronto. eu sei o que é meu e eu sei o que é do outro. Aí você fala dessa forma, eu fiquei em dúvida. Explica Pronto. melhor aí. Alguém chega para você com um problema que está passando lá na casa dele, aí o que é que você faz? Esse problema de quem é? Dele. Pronto, aí o que é que você faz? Às vezes absorve. Você absorve, você quer resolver, e quando você quer resolver, imagine se chegar 30 pessoas na sua vida com um problema e tu tentar fazer isso. Você perdeu o mês todo tentando resolver. Não, aqui chega a centenas. Pronto. Então, se qualquer pessoa, começar a separar o que é seu e o que é do outro, isso muda violentamente a vida dessa pessoa. A questão é que para fazer isso, você vai ter que deixar de ser um bonzinho. Você vai ter que deixar de aparentar aquela imagem que você não queria desassociar da pessoa. Então, assim, você prefere se sufocar, né, a ter o dedo na cara dado para você. Você prefere resolver, mesmo não gostando, mesmo não querendo, porque é do fulano, não posso dizer não. Você se sufoca para fazer aquilo. Eu sei o que é isso. A preferir a pessoa lhe apontar, mas eu pensei que você fosse aquela pessoa, eu pensei que você fosse capaz, eu pensei que é isso. Você não é mais meu amigo, não? A questão é essa. Olha, aproveitando a oportunidade, doutor,
na posição que a gente ocupa, eu presido uma associação com 13 mil associados, que envolve 50 mil pessoas no mínimo. E eu fui me preparando mentalmente para me encontrar onde eu estou hoje, inclusive buscando conhecimento do estoicismo, né? Tem essa pulseira aqui que eu distribuí para várias lideranças. Não sei se o senhor tem, não sei se o senhor tem interesse. Se tiver, eu vou lhe entregar. Foco apenas no que controla. O que eu quero dizer com isso? Um dos princípios do estoicismo traz que muito do que você trouxe. Você não adianta muitas vezes se estressar com o presidente da República, porque o cara ali é corrupto, porque a pessoa lhe fechou aqui o carro e simplesmente você vai esbravejar e falar, né, de forma ignorante com todo mundo, ou o pneu do carro furou, aí você começa a reclamar. Você tem que focar no que você controla. Se o pneu furou, você para o carro. Obviamente que isso é algo que você vai aprendendo ao longo do tempo, autocontrole. Sim. Né? E aí, nesse caso, como eu tenho muita demanda e muito problema dos outros, e as pessoas, eu vou dar um exemplo, obviamente, sem citar nomes. Tem uma pessoa de determinada cidade do interior, tem um pequeno problema, aliás, tem um problema relativamente sério, e que eu tenho uma parte de resolução que é pequeno em comparação ao problema dele. E esse problema, ele acha que eu tenho que resolver a todo momento. E é ele, e no mínimo diariamente, 30, 40 pessoas. Então, eu tenho um dia de 24 horas, eu durmo 6 horas, faço minhas atividades, então, em média de 10 horas, eu busco fazer um trabalho coletivo e ajudar o individual. E esse individual é acarretado de problemas. E, às vezes, as pessoas acreditam que eu estou vivendo em função só de resolver o problema dela. Ela, às vezes, está ociosa, está carente, não sei qual seria a nomenclatura a ser utilizada, e como ela não está fazendo muito, ela acha que eu tenho a obrigação de estar dando atenção a ela a todo momento. E talvez ela esquece a posição que eu ocupo, os afazeres que eu tenho, as obrigações sérias e responsabilidade que eu possuo. Ela não quer saber, ela quer saber se eu resolvo o problema dela. E eu fiz, ao longo dos últimos 2 anos em especial, esse trabalho de mentalidade, de me proteger. E eu saber exatamente o que você falou. Eu tenho que entender que o problema é dela. Eu vou ajudar a resolver o problema dela. Mas em determinado momento, como aconteceu com uma pessoa que é da minha turma, gosto dele, não vou citar o nome também, foi feito um pedido para determinada base da Polícia Militar. Eu não visualizei a mensagem, depois a pessoa me chamou a atenção, que eu não tinha visto, eu pedi desculpa, que acontece quando eu não respondo mensagem. Olha só, é um problema que foi gerado porque eu não respondi mensagem no tempo dela. E às vezes você passa batido porque a mensagem baixa e você não tem culpa. Não é que você não quis responder, é porque você realmente não viu. E a pessoa disse que só queria aquilo se fosse de forma imediata. Se não fosse, não queria mais. E eu tinha falado que iria ser em fevereiro. O pedido dele era em dezembro. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: a prioridade qual é? É esse celular. Pronto. Então, quando foi em fevereiro, o despacho foi para fevereiro. Não, se eu estou dizendo que a prioridade é para agora. Se não for para agora, eu não quero mais. Aí quando chegou fevereiro, reclamando porque não entregou em fevereiro. Mas ele disse que não queria mais. E aí a pessoa começa a detonar. E por eu ter um cargo político, não deixa de ser político, às vezes você fica com receio porque a pessoa vai falar mal de você por algo que você não fez de errado, você fez o certo. E eu aprendi que a verdade, ela supera qualquer adversidade. Então, quando a pessoa, muitas vezes, quer lhe desmoralizar com algo pessoal dela, porque é um problema dela, eu estou tranquilo. Porque a verdade vem à tona e as outras pessoas vão saber que aquela pessoa que é problemática não é o Sargento Boys que está conduzindo uma entidade séria, trazendo lucro pessoal para os seus associados através de serviços e benefícios, dando retorno da mensalidade em que eu estou errado. Então, eu tenho uma consciência tranquila para concluir que quando existir o problema, é da pessoa. E eu vou buscar ajudar um problema, dentro das minhas limitações. E se eu não conseguir ajudar do jeito que ela quer, continuará sendo um problema dela e não meu. Muito bom. Sargento, é assim, ó.
que as pessoas, a gente se mete dentro das relações e a gente não sabe separar esse negócio, o que é meu e o que é do outro. Porque dentro de qualquer relação humana, tem que existir duas coisas para que essa relação ela se mantenha. Tem que existir um vínculo forte e tem que existir um limite claro. É porque esse limite não existe. Aí as pessoas, por que é que alguém ligou para você e disse que queria, só se queria? Porque não existe um limite dentro dessa relação. E você não prefere Na cabeça dela. na cabeça dela. Mas aí é na cabeça dela, exatamente. É você que tem que botar esse limite, porque se é com você, é você que tem que botar. Deixar isso claro, porque aí porque assim, a pessoa pode deduzir um bocado de coisa. Só que se você colocar um limite naquilo, isso não vai te afetar. E o que é que ela vai fazer com isso? Aí é onde você tem que ter a autoconsciência de você dizer assim, não, eu dou o direito, inclusive, do outro achar que eu sou um escroto. Mas você não era um cara, gente boa, mas você é muito escroto. Pois é, eu me dou o direito de me achar escroto. O problema é que às vezes nós não nos damos esse direito de deixar o outro pensar que você é um escroto. Aí você quer provar que você não é escroto. Deixa ela pensar que você é um escroto. É só a opinião dela, é só o outro sendo o outro. O problema é que a gente estuda tudo isso e a gente quer provar para o outro que não é, mas é só o pensamento do outro. Deixa o outro ser o outro da forma que ele quiser. Aí a gente quer contornar. Aí isso é nosso. Você não quer manchar a tua imagem, tá entendendo? Não quer deixar pelo fato relacional que aquela pessoa, um vínculo relacional que aquela pessoa tem com você de amizade, de história, de vida, de Mas ele já não está mais sendo amigo. já não está. Eu estou muito tranquilo. Pronto. Eu era dessa forma, mas há muito tempo que eu trabalho a minha mentalidade para que eu não seja afetado com relação a essas questões. Então assim, ó, é porque as pessoas não sabem o poder que a gente tem nas mãos. Tem um poder muito grande. E esse poder chama-se decisão. Quando eu desafio qualquer um que está ouvindo isso aqui, ó, decida alguma coisa hoje. Qualquer pessoa que está ouvindo esse podcast, decida uma coisa hoje para a sua vida. Aguarde 24 horas que vai acontecer alguma coisa relacionada àquilo. Por quê? Porque a nossa decisão, ela move os acontecimentos. O problema é que as pessoas não sabem disso. Quando você decide algo, você moveu-se em relação àquilo que você decidiu. O problema é que você não sabe disso. E quando você decide algo, é porque você não tem e você quer. Quando você decide, geralmente vai aparecer dúvidas. Você decide, você teve um desejo, uma vontade, vai começar a aparecer dúvida. Depois disso, vai chegar um ponto que você vai ter que decidir algo. E depois que você decide, você vai ter que desistir de alguma coisa. O problema é que a pessoa não sabe esse processo, como ele se dá e como ele se manifesta. As pessoas começam a ter vontade, por exemplo, eu vou trocar o carro. Você decide que vai trocar o carro. Aí, de repente, meu amigo, você bate o carro. Você, pelo amor de Deus, bate o carro, meu irmão. Rapaz, já estava até com a metade, já estava até com 20 mil para dar de entrada. O que é que você faz? Você decidiu que queria trocar o carro. Você não entendeu que era uma boa hora para você trocar o carro. Aí você não sabe disso, aí você pega o dinheiro que você tinha para dar entrada no novo e vai ajeitar o velho. Para ficar com o velho. Sabe por que você vai ajeitar o velho? Porque aquele velho, por exemplo, foi papai que deixou para mim. Eu, na verdade, eu não queria trocar aquele carro. Eu só disse que queria trocar, porque ele já estava meio sambado. Mas aí, para honrar papai, eu preferi bater o carro, ajeitar ele, ficar com ele e me justificar que eu não troquei o carro porque o carro bateu e eu não podia fazer isso. Então, assim, as pessoas não sabem. E quando você toma uma decisão, a vida traz para você. Não é. A gente entende, quem não compreende vai achar que isso é um acontecimento ruim. Na verdade, não é um acontecimento ruim. Você está gerando isso para criar uma oportunidade para chegar onde você decidiu que você quer. Por exemplo, se você decidiu que queria trocar o carro, a vida criou uma situação que você bateu o carro. Mas isso é um acontecimento ruim? Depende. Você não queria trocar o carro batido, é muito mais fácil você se livrar dele. Né? Não tá velho, tá ficando velho, tá batido, então se eu quero um novo, é uma boa oportunidade. O problema é que a pessoa não sabe disso. Ela decide as coisas e ela não entende que ela está atraindo para a vida dela oportunidades de aproximar ela daquilo que ela está buscando. Então, assim, quando essa oportunidade chega, as pessoas, ao invés de avançar, elas retroagem. E, por exemplo, um outro exemplo, a pessoa diz assim, ela ganha 5 mil reais em um emprego. E aí, naquele emprego, ela decidiu que ela agora quer ganhar 10. Só que lá ela já é a gerente. Depois da gerente só tem o dono. E ela não pode ganhar mais do que o dono, porque o dono é o dono.
O que é que acontece? Acontece o problema na empresa, o dono bota ela para fora. E ela se desespera, mas ela não sabe que foi um desejo, uma vontade dela de ganhar 10 mil reais. Ali ela não podia, né? A vida só deu para ela uma. Foi um problema? Não, não foi um problema. O problema é que as pessoas não sabem disso. Isso foi uma oportunidade que a vida deu para ela de aproximar ela daquilo que ela disse que queria. Ali a vida já mostrou para ela que ela, como gerente, só ganhava 5. Se ela fizesse mais do que ela pudesse fazer, ela só ia ganhar 5. Depois dela só tinha um dono e ela não ia ser dona. Aí ela perde o emprego. Aí ela, o que é que acontece? Quando ela não sabe disso, ela se desespera e quer arrumar pelo menos um que ganhe 4.500. Por quê? Porque ela não sabe que é esse processo. E esse processo é para tudo na nossa vida. Se você decidir qualquer coisa na sua vida hoje, pode esperar. Entre 24 e 72 horas vai acontecer uma oportunidade. Isso não é uma coisa ruim. Isso é uma oportunidade de lhe aproximar daquilo que você decidiu. E como é que eu sei, por exemplo, dentro desse acontecimento, dessa oportunidade que vai acontecer, que quem não sabe vai entender como um problema, e qual é a decisão certa que eu devo tomar quando acontecer esse negócio? É uma coisa simples que você tem que fazer. Quando aconteceu o fato, você decidiu algo. Quando aconteceu o fato, você pergunta, peraí, isso aqui que aconteceu agora, isso está me parando, baseado no que você decidiu que você quer. Isso que aconteceu agora, isso está me parando, isso está me atrasando ou isso está me aproximando daquilo que eu decidi que eu quero? Qual é a decisão que eu devo tomar que é 100% certa? Aquela que me aproxima daquilo que eu decidi, que eu quero para mim, porque foi você que decidiu o que queria. Não foi a vida que decidiu para você, foi você que decidiu o que você queria. Então, assim, a vida só ajudou você a lhe aproximar. Vai acontecer, pelo menos mais umas 2 vezes, algo parecido com aquilo, para lhe aproximar até você querer. Por quê? Porque existem padrões que impedem de você ter aquilo que você disse que você quer. Se você quer, por que você não tem? Porque você pode. E quando você decide querer, esses padrões eles vão se manifestar para impedir de você chegar lá. Só que as pessoas elas não sabem disso. Elas começam a ter desejo, começam a ter vontade pelas coisas. Só que ela não sabe que tem um processo para chegar lá. Tem padrões que ela tem que quebrar para chegar no destino que foi ela mesma que traçou. Existe o querer e o desejar, né? Exatamente. A pessoa deseja, mas não se movimenta para fazer nada. E o querer, você vai atrás. A questão é a seguinte, que quando a pessoa deseja, ela está gerando acontecimentos para a vida dela. Quando você deseja uma coisa, pode prestar atenção, quando você está desejando uma coisa, você deseja trocar um carro, de repente começa a aparecer carro da mesma cor, da mesma modelo que você quer, você está movendo-se em direção àquilo. Só que quando você não sabe que existe um processo para lhe aproximar daquilo, e que a gente entende que são coisas ruins e que não são coisas ruins, são oportunidades, quando isso acontece, a pessoa não sabe, se desespera e quer voltar para um lugar que ela estava. Aí ela continua lá, não, ela reforçou o padrão que ela não pode chegar até lá. Porque toda vez que ela quer ir, acontece alguma coisa e ela retroage. E como é que eu mudo esse negócio? Você agindo diferente do que você agia anteriormente. Porque Hipócrates dizia que loucura é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, assim, se tu faz a mesma coisa, vai ficar um resultado diferente. E como é que eu quebro esse padrão? Fazendo diferente do que eu já fiz. Isso quebra o padrão e lhe aproxima daquilo que você disse que você queria. Foi você que decidiu. Então, assim, qualquer pessoa que decide hoje alguma coisa, pode esperar em 24 até 72 horas vai acontecer alguma coisa relacionada àquele negócio. Eu acho que eu já até falei aqui em uma oportunidade. Lá por volta de 1991, também foi longe. Eu trabalhava no Por isso que você não quer mais fazer regressão. Vai muito longe já. Eu trabalhava no Autopeças ali na Bezerra de Menezes. Acho que já até falei aqui. Foi agora. Eu ganhava meio salário. Né? E eu já estava com o quê? Uns 9, 10 meses trabalhando, ganhando meio salário, morava nos fundos da loja, de favor, estudava no liceu. E num determinado momento eu cheguei para o dono da loja e questionei que eu queria ganhar mais. Né? Aí cheguei para o Dedé Carioca, né, que era o dono da Autopeça, e disse: Dedé, eu faço tudo que você pede aqui, eu trabalho, eu sou office boy, eu faço a faxina, eu sou teu vigia à noite aqui, eu atendo no balcão. Até a feira dele de fruta ele mandava eu ir fazer ali no São Sebastião, eu ia fazer para ele. Tudo que ele pedia eu fazia. Paga o salário para mim quando paga para os outros, eu acho que eu mereço. Aí ele assinou a minha carteira. Quando ia completar aqueles 3 meses da experiência, ele simplesmente me demitiu, porque eu não era mais meio salário.
perdi meu emprego. Porque você desejou ganhar Mas perdi. uma oportunidade. Ó, baseado no que ele falou, porque se encaixou muito, né? Mas foi. Ó, Gerou esse acontecimento, perdeu teu emprego, pronto. ele me perdi o emprego, perdi a moradia, que eu morava num quartinho lá nos fundos da loja, tá? Aí tive que procurar uma tia lá no Montesco, morar na casa de uma tia, de favor. Ela tinha um comérciozinho pequeno, uma bodega de esquina, uma frutaria, eu ia pra Ceasa comprar e tal. Meses depois veio o concurso da PM, eu fiz e passei. Se você não tivesse gerado o desejo de ganhar mais e ter feito o que você fez, você estava lá ganhando aquele dinheirinho ainda. Então, se você teve um desejo, foi o que aconteceu, tu perdeu foi o emprego. Pelo desejo que você tinha de ganhar mais. Porque se encaixou muito no que ele falou. Eu falei recente dessa história aqui. Mas o que eu estou falando aqui, meu amigo, é a gravidade. Se eu disser assim, tu acredita que se eu soltar esse celular ele cai? Eu acredito. E se você não acreditar, ele vai cair do mesmo jeito, isso aqui é gravidade. Isso aqui é como a vida funciona. Se tu acreditar, ela acontece. Mesmo sem você saber, você faz acontecer. A questão é que quando você sabe que isso funciona dessa forma, você pode, inclusive, decidir como isso chega na sua vida. Por quê? Porque o primeiro passo para você chegar onde você quer é você decidir para onde você está indo. Qual é a primeira informação que você vai pedir no aplicativo de locomoção pede? Onde você quer ir. Local. O problema é que as pessoas não sabem para onde elas estão indo. Mas doutor Josenildo, o tempo aqui, a conversa é tão boa que o tempo está correndo muito rápido. A gente precisa ouvir depoimentos sobre algum tratamento interessante, não vai citar nomes por questão médica, né? Deve sim. Quer dizer que na primeira sessão já dá para fazer o regresso e ir lá quando você era menino, ver como é que estava a situação, voltar e resolver o problema. A questão é que as pessoas não misturam as coisas, porque regredir sem compreensão não é nada. Só quando você fecha o olho e você introspecta para dentro de você, você já está regredindo. Aquilo não é uma regressão. A questão é o que fazer e o que você quer fazer com essa informação. Não existe resposta certa para a pergunta errada. Então, assim, não existe resposta certa para a pergunta errada. E aí? A questão é essa aí. O que é que você vai fazer com essa informação? Você está disposto a arcar com o que precisa fazer? Eu fiquei com medo. Para você... tudo certo, agora botou medo. Mas a questão é essa, não existe resposta certa para a pergunta errada. O que é que você vai fazer com essa informação? Para que é que você quer regredir? O que é que você quer com essa regressão? Por quê? Baseado, você precisa saber, peraí, qual aplicativo, eu vou para onde? O que é que eu estou querendo? Eu estou indo para onde? Baseado para onde você está indo. Se isso ficar muito bem claro, você pode, inclusive, modular acontecimentos na sua vida, baseado no primeiro passo, de você saber para onde você está indo. Se você não sabe, por quê? Quando você não sabe, você está gerando acontecimentos aleatórios na sua vida. Você só tem um desejo, aí no caminho você deseja que é outra coisa, deseja outra coisa, que agora está uma bagunça danada, você rodou e está no mesmo local. Por quê? Porque você não teve uma direção certa para você chegar. Você não traçou um caminho. Então, assim, você está... Como diz um amigo meu, diz qualquer caminho, qualquer vereda para quem está perdido é caminho. Então, assim, quando você não tem um plano para onde você está indo, qualquer vereda se torna caminho. Mas quer dizer, então, que na sua consulta, na regressão, o senhor faz igual o Uber, meu amigo? Está aqui o local, está aqui o carro, o destino, o tempo. Você quer o comfort ou quer o mais simples? E aí o cara esteja preparado para chegar onde realmente ele quer chegar. O senhor vai ser esse aplicativo de Uber com seus clientes para que eles possam verdadeiramente ter aquele ideal alcançado. Mas a gente quer aqui, para aproveitar dentro da TV Metrópole. O homem é o Uber da mentalidade. Você não tem só o regresso, você tem o caminho da chegada. Aí, Lucas. Dentro do tempo da TV Metrópolis. 4 As precisa de uma orientação dessa. Um depoimento de um tratamento recente foi feito, que é marcante, assim, que você tirou a pessoa de um problema muito sério e corrigiu. Eu não vou citar, claro, por questões éticas, né, e morais, de uma pessoa, isso aconteceu agora, e um cara muito bem sucedido, né, e milionário, né. Só que ele estava com um problema, meu amigo. Não era soldado da polícia, não, né? Não é. Soldado pela primeira informação, já descartou. Não é porque. Não é frente.
quanto ele decide ser rico. Tem vários policiais militares que são ricos. Rico financeiro mesmo. Sim. Empresário. Né? Tá cheio. Não pode ser. É só... Tem major empresário. Já era das antigas. Aí já é raiz, meu amigo. Aí já é negociante. Vamos atrapalhar o homem, não. A gente já atrapalha demais. Da minha felicidade. Tô percebendo, a gente deixa o entrevistado contar a história. Então, assim, essa pessoa chegou, ele é muito bem resolvido financeiramente, já quebrou algumas vezes, mas fez parte do processo que ele vinha trazendo na vida dele. E ele mudou completamente a forma dele ver a vida. É tanto que ele liberou para a parte de diretoria dele fazer esse procedimento comigo e eu atendi, eu acho que se foi 15 ou foi 18 pessoas do quadro dele, porque isso... A empresa é grande, né? A empresa é grande, porque isso impactou a vida dele. Então, assim, ele disse, meu amigo, é tanto que chegou gente lá e disse assim, mas você perguntou, mas não tem nada não. Eu digo, por que você está aqui? Porque, rapaz, disseram tanto falar, tanto lá que era bom, que ele disse que podia vir, eu vi. Então, assim, teve pessoas que não tinham nada, de verdade. Eu digo, que bom. E o cara veio porque o cara disse, meu amigo, muda mesmo, é ruim, é muito mais, e não sei o quê, e mudou, e a pessoa começou a mudar, ela começou a ver. Então, assim, isso depende de quanto você está disposto a se entregar para aquilo que você está buscando. Esse é um caso agora, isso foi agora recente. Tive um outro caso recente agora, que a pessoa ia tirar a própria vida. Né? Eu não sei se ele vai querer gravar, porque é bem impactante, mas ele está tão maravilhado com esse resultado que ele teve, foi com um atendimento só. Isso ele queria tanto mudar esse quadro dele, que só precisou de um atendimento, ele mudou completamente. O homem que estava quebrado, estou dizendo quebrado, que ele estava na casa... Quebrado financeiramente. Financeiramente, total. Ele estava quebrado, morando na casa de um amigo, e ele disse que não se suicidou na noite anterior ao atendimento para não prejudicar o amigo. Então, ele estava decidido a se suicidar. Então, assim, ele fez um atendimento comigo e ele estava disposto mesmo a mudar essa história. E só com um atendimento, em 2 semanas, ele estava quebrado, sabe o que é quebrado? Liso, que não tinha R$1. E o amigo aí que deu 40 para ele, ainda tinha um pessoal que estava chegando e ele estava despejado. Então, assim, ele estava desesperado de verdade. Quando ele compreendeu o contexto da vida dele, o que levou ele, na verdade, as relações que meteram ele naquela bagunça, meu amigo, hoje, com 15 dias depois que ele fez esse procedimento comigo, ele está hoje, eu estive conversando com ele, porque eu estou acompanhando ele. Mas foi uma sessão e teve outras também, Não, né? Só uma e pronto. Só uma e um acompanhamento, é diferente da eu trabalho com a sessão, o atendimento em si, e eu trabalho também com o acompanhamento de 3 meses, de 6 meses, até de 1 ano, certo? Mas eu acompanhei, eu fechei um pacote com ele para acompanhar ele 3 meses. Ele hoje, na data de hoje, ele tem fechado 3 milhões de contrato. Hoje. Estava quebrado. Não, quebrado não. Ele estava desesperado a ponto de tirar a própria vida. Estava travado. Travado não, ele estava destravado para morrer. Hoje, na data de hoje, eu digo a você porque eu estive com ele hoje, conversando com o acompanho, e ele pediu para conversar hoje, mas porque ele estava tão alegre, ele me mostrou 3 milhões de contratos fechados. Então, ele ajustou as relações dele e compreendeu o que levou ele aonde ele estava. Assim, isso é um caso de agora. Antes de eu vir para cá, eu estava com esse meu paciente. E hoje ele estava completando 3 milhões de fechamento. Hoje, em 15 dias. Em 15 dias. Então, esse cara, ele já era um cara rico, ele sabia como fazer isso, ele só estava desordenado e desorganizado psiquicamente e possivelmente ele poderia tirar a vida dele sem nenhum problema. Porque, na verdade, ele não... Ou por conta de muito problema, né? Porque quem não tem problema aqui é o major. Sou eu. É verdade. Mas o caso foi que ele resolveu buscar ajuda. E o problema é que as pessoas, às vezes, não buscam. Então, assim, esse é um caso clínico real de hoje. Eu estou trazendo de hoje. Eu acabei de conversar com ele e vim para cá. Caramba. Hoje ele está fechando 3 milhões de contrato. Depois de 15 dias. Rapaz, tem uma pessoa que não tem problema, viu, Lucas? Mas ele tem uma trava. Ele era para ter uma rede de lojas, era para ser um dos empresários mais bem-sucedidos do estado de Ceará ou do Brasil, mas o cara travou em achar que ele ensina as pessoas e elas traem ele para colocar outro negócio. Ou seja, ele precisa ser desbloqueado, ele precisa mostrar
que precisa ter um problema para ele poder resolver esse Eu problema. resolvi o problema, Oh, meu Deus comecei a do céu. pensar em mim e esquecer dos outros, rapaz. Mas, Major, e Entendeu? doutor, assim, extraordinário esse bate-papo. Eu tenho certeza que nós poderemos durar muito tempo, mas vamos encerrar com um comando final, Major. Ou tem alguma coisa a mais que o senhor queira complementar? A princípio, agradecer, né, a presença desse nosso amigo aqui, dele se dispor a vir aqui e falar desse conhecimento tão diferente, né? Massa Pra demais. levar as Não, muito pessoas- top. Né? Quer dizer que a minha admiração por ele ser um cara tão Aqui é o comando final, você está trazendo para a questão pessoal. Aí é intimidade, aí fica entre vocês. O pessoal daqui não é um precisa. profissional competente. Ah, ixi. Ei, foi bem fraquinho o comando, viu? Assim meio que ele queria. Mas deixa pra lá. Tá certo. É. Homem do regresso. Homem que traz um fortalecimento para a mentalidade para ter sucesso. Pronto, foi o que eu vim agora, improvisei, mas foi razoável. Qual é o seu comando final, o recado final para o pessoal? Eu já quero agradecer essa oportunidade aqui de poder explanar um pouco dessa grande oportunidade que é de você conhecer a si mesmo, né? Se permitir a mudar a sua vida. Só quem pode fazer isso é você. Cada pessoa tem o direito e deve fazer isso. Às vezes ela decide por não fazer isso. Então, eu já agradeço a oportunidade, já agradeço. Instagram, contato. Pronto, o meu Instagram é Josenildo_Oliveira 80A. Tá lá no Instagram, tem vários casos lá, relatos de pessoas que estavam com ansiedade, com depressão, com medo, fobia. Tá lá. Tem um bocado e eu tô lá fazendo esse trabalho e quem tiver disponibilidade e quiser pode entrar em Entra contato. pelo Instagram mesmo. Eu tenho uma equipe também, tem lá, pode entrar que dá certo. Chega até mim. E aí, você que está sentado no sofá da sua sala, você que está na audiência da TV Metrópole, ficou hipnotizado? Vai lá no Instagram do doutor e marca esse momento para você que tem problema, não é igual o Major, possa resolver o seu problema e ter sucesso na vida. E muito obrigado a vocês todos pela audiência, TV Metrópole, você que está no nosso YouTube nos assistindo. E minha gratidão, porque tenho certeza que a cada dia que passa, mais pessoas estão assistindo e tendo a oportunidade de ver um bate-papo descontraído e propositivo, para que você possa também buscar se conhecer melhor e resolver os seus problemas. Um forte abraço, minha continência e meu respeito a cada um de vocês. Fala, comandante.